Olá pessoal, boa tarde. Tem muita gente que tem curiosidade e me pergunta a respeito do pré-natal que é feito aqui nos Estados Unidos. Me perguntam se é a mesma coisa de fazer pré-natal no Brasil, quais foram as minhas maiores dificuldades, quem faz o acompanhamento, como são os exames. Então fica até o final que eu vou tirar essas dúvidas contando a minha experiência de fazer pré-natal aqui nos Estados Unidos. A primeira dificuldade começou antes mesmo de eu engravidar, quando o Léo e eu decidimos que a gente queria ter um filho. Eu queria saber se meu corpo estava preparado para receber esse bebê. Eu queria saber se eu tinha que tomar alguma vitamina, fazer algum exame. Então eu comecei a entrar em contato com as clínicas de ginecologistas aqui da cidade. A gente mora na cidade de Ítaca, no estado de Nova York. Então eu comecei a entrar em contato com essas clínicas para tentar marcar um horário e tirar essas dúvidas com o médico. Só que em todos os lugares que eu liguei, as atendentes mal deixavam explicar e já perguntavam se fazia mais de um ano do meu último Papa Nicolau e se a minha menstruação estava atrasada. E quando eu respondia não para essas perguntas, elas não entendiam por que eu queria marcar uma consulta, ou então só disponibilizavam horário para dali 3 meses, 6 meses. Foi aí que eu entrei em contato com uma ginecologista no Brasil, e eu expliquei a situação e ela marcou uma consulta online para a semana seguinte. Só que chegou na semana seguinte, a minha menstruação estava atrasada e eu descobri que eu já estava grávida. Então, nessa primeira consulta do pré-natal que eu fiz aqui, eu já fiz o meu primeiro ultrassom. Eu estava com 8 semanas, eu só fiz 3 ultrassons durante a gravidez. Então, foi um com 8 semanas, um com 21 semanas e um quando o Luca estava prestes a nascer, eu não lembro exatamente qual semana foi. E logo depois do primeiro ultrassom, a gente passou com uma midwife, que é uma enfermeira obstetra. Só que ela foi super fria com a gente não ficou à vontade com ela não estava muito disposta a responder nossas perguntas. E aí a gente saiu de lá bem frustrado, achando que o pré-natal inteiro ia ser daquele jeito, que é o jeito americano de fazer as coisas. Mas a segunda consulta foi bem melhor, a gente foi atendido por outra midwife, ela foi super legal com a gente, respondeu todas as nossas perguntas, deixou a gente confortável para fazer essas perguntas. Ela também deu uma cartilha pra gente que constava várias informações a respeito da clínica que a gente estava frequentando, da maternidade, da gestação, tudo que eu podia e não podia consumir durante a gestação, sobre o parto, amamentação, enfim, era uma cartilha bem completa que ajudou bastante a gente durante esse período. E outra coisa que é interessante lembrar, não foi uma dificuldade pela qual a gente passou, mas é mais uma curiosidade, é que aqui nos Estados Unidos eles não usam o Sistema Internacional de Medidas. Então eu lembro que no segundo ultrassom eu perguntei para a radiologista o tamanho do bebê, e ela respondeu 13 ounces. Na hora aquilo não fez muito sentido para mim, mas nada que um conversor não resolva. E uma coisa que eu aprendi desde o começo da gestação é que eu não devia procurar informação sobre o pré-natal em sites brasileiros, porque os exames aqui são um pouco diferentes, ou então eles usam valores de cortes diferentes para diagnosticar doenças gestacionais. Por exemplo, para fazer o rastreio de uma dessas doenças, que não convém eu ficar falando o nome delas aqui, enfim, para fazer o rastreio de uma delas, aqui nos Estados Unidos, geralmente a mulher só faz o TOTG, que é aquele exame do suco bem docinho que a gente faz entre a 24ª e a 28ª semanas de gravidez. Já no Brasil, a gente tem duas oportunidades de saber se a gente tem essa doença ou não. Uma que é bem no comecinho da gestação, que a gente faz o exame de glicemia de jejum, e se esse exame der negativo, aí sim você faz o TOTG só para confirmar que você realmente não tem essa doença. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil é um pouco mais criterioso do que o pré-natal que é feito aqui nos Estados Unidos. E voltando ao pré-natal, eu continuei a fazer as consultas com as enfermeiras obstetras. O que eu achei muito estranho, porque no Brasil a gente tem um ginecologista que acompanha a nossa gravidez inteira e depois faz o parto. Aqui não, a minha gravidez inteira eu só passei com enfermeiras obstetras. Elas explicaram que quando a gravidez é de baixo risco, você só passa com esse tipo de profissional, porque eles preferem deixar a agenda dos ginecologistas disponível para as grávidas de alto risco, ou seja, para as mulheres que têm alguma doença prévia ou que são diagnosticadas com alguma das doenças gestacionais. Então eu continuei sendo atendida pelas midwives, e quando eu me identifiquei muito com uma, eu pedi para sempre ser atendida pela mesma. Mas eles falaram que eles preferiam que eu passasse pelo menos uma vez com cada uma delas, porque no dia do parto eu não ia poder escolher quem ia fazer o parto do Luca. Seria quem tivesse de plantão. Mas eu dei muita sorte, quem estava de plantão no dia do parto era justamente aquela que eu mais tinha gostado, e foi ela que fez o parto do Luca. Uma coisa que eu acho muito positiva aqui dos Estados Unidos é a cultura da via de parto. O Brasil é um país muito cesarista, as taxas de cesárea são altíssimas, e aqui essas taxas são bem menores. Eu morria de medo de ser empurrada para uma cesárea desnecessária, eu tinha medo que o tempo do bebê não fosse respeitado, eu queria entrar em trabalho de parto, eu queria que tudo fosse da maneira mais natural possível. Eu sei que uma cesárea, quando bem indicada, salva vidas, mas nem sempre a gente vê uma indicação de cesárea que coloca as necessidades do bebê em primeiro lugar. Aí eu lembro que mais ou menos na metade da gravidez, a midwife percebeu que o Luca estava pélvico, ou seja, ele estava sentado.
E aí eu fiquei desesperada, porque eu já ouvi vários casos de que a mulher teve que passar por uma cesárea por esse motivo. Mas a midwife me explicou que o bebê pélvico não é indicação absoluta de cesárea, porém é difícil achar um médico que faça, porque esses casos são raros, então eles preferem não assumir os riscos e fazer a cesárea. Pelo menos é o que acontece na clínica que eu estava fazendo pré-natal. Mas ela me tranquilizou, explicando que o bebê muda muito de posição dentro da barriga durante a gravidez e que se mesmo assim, se até o fim da gravidez ele continuasse pélvico, eu ainda teria uma última alternativa, que seria a versão cefálica externa, que é uma manobra que eles fazem na barriga da mulher para tentar virar o bebê para a posição cefálica, ou seja, de cabeça para baixo. Mas no fim eu não precisei desse procedimento, porque assim como a midwife previu, algumas semanas depois ele virou por conta própria. Uma coisa que ajudou muito a gente, e isso independe se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, foi ter uma doula. Ela foi super importante, porque durante a gestação ela me ajudou a fazer meu plano de parto, passou vários exercícios para aliviar o peso da barriga e a dor nas costas. No dia do parto ela também ajudou muito, porque a gente manteve contato com ela e a gente soube a melhor hora de ir para a maternidade. Além disso, depois que a gente já tinha voltado para casa, ela se ofereceu para fazer serviços domésticos, até ir no supermercado, e o que mais ajudou com certeza é que ela se ofereceu para ficar aqui de noite com o Luca. Quem tem bebê ou já teve sabe o quanto a privação de sono deixa a gente perturbado, então ela ficava um pouco com ele pra gente poder tirar algumas horas de sono. Isso foi essencial pra gente. Uma coisa que a gente não gostou de fazer pré-natal aqui foi no mínimo estranho, foi que por volta da 12ª semana da gestação, a midwife perguntou se a gente queria fazer um exame para fazer o rastreio de algumas síndromes e saber o gênero do bebê. É lógico que a gente ficou interessado, mas ela falou que o exame ficaria um pouco mais caro. A gente perguntou o valor do exame para ela falou que a gente teria que perguntar na recepção. Na recepção a gente perguntou de novo, eles falaram, não, vocês têm que entrar em contato com o plano de saúde de vocês. Aí a gente entrou em contato com o plano de saúde, eles falaram, não, a gente não tem essa informação aqui, vocês têm que ligar para a clínica que vai fazer o exame. E aí a gente ficou, ligava num lugar, ligava no outro, a gente não conseguia informação, então a gente resolveu fazer o exame de qualquer forma, e no fim das contas ele ficou menos de $150, que nem é tanto assim. No geral eu gostei muito de fazer pré-natal aqui. Apesar da gente não ter família por perto, a gente se sentiu bastante acolhido pela clínica. Durante o dia eles respondiam as nossas perguntas tanto pelo telefone quanto por um portal online. E durante a noite a gente podia ligar para um número caso eu me sentisse mal ou algum desconforto, que a enfermeira obstetra de plantão retornava a ligação e respondia todas as nossas perguntas. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o que mais ajudou a gente, apesar da clínica e da doula terem sido essenciais, foi ter estudado. A gente estudou muito a respeito da gravidez, então a gente sabia mais ou menos o que esperar de cada trimestre. E quando eu digo a gente, é porque o Léo estudou comigo. Eu acho importante que o homem também estude, porque é a gente que carrega o bebê, mas eles têm que saber o que está acontecendo, porque eles engravidam junto com a gente. A gente estudou muito a respeito do parto também, então quando a minha bolsa estourou, a gente não ficou desesperado. A gente manteve a calma. Eu não tava com medo das contrações, eu só tava feliz que meu filho tava chegando. É lógico que todos esses processos são muito intensos pro casal. Quando chega na hora é sempre tudo mais difícil, mas eu acho que a gente passou por tudo isso da melhor maneira possível por ter buscado informação. O que eu tinha para trazer pro vídeo de hoje, o primeiro do canal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário é só deixar aqui embaixo que eu respondo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.